Gente, eu criei o áudio que eu coloquei dentro do áudio Ho'oponopono mais a reprogramação. E eu fiz com a minha voz mesmo, né? E eu escuto todos os dias. Quando eu vou dormir, eu coloco lá o áudio, né? Coloco o fone e durmo. E eu sempre durmo. Chega assim na metade, tem a musiquinha também. E eu acabo dormindo. E o bom desse áudio é que você pode dormir. Você coloca ali e o fone e começa a escutar e você dorme. E continua ali limpando, trabalhando e você acorda assim diferente. Eu percebi que algumas coisas que eu mudei, né, depois que eu comecei a escutar todos os dias. Gente, eu parei de ficar preocupada assim em relação a dinheiro. Aconteceu uma coisa, né? A cachorrinha do meu pai tava assim com um problema no ouvido, nos olhos que não melhorava. E a gente falando pra ele, olha, tem que levar no veterinário. Só que meu pai assim sempre teve aquele problema de dinheiro, essas coisas, de dificuldades. E ele não quis levar. E porque tá apertado e tal, né? Então eu peguei e levei. Levei no veterinário e tal. E deu assim. Olha, contando com remédio, deu aí mil e pouco, mais ou menos. Se fosse a Mitty de uns tempos atrás, eu estaria super preocupada. Eu estaria super, assim, pensando assim, coisas ruins, sabe? Sabe como a gente fica assim quando tem muita conta pra pagar e você fica assim, tipo, ai meu Deus, e agora, né? Muita preocupação. Só que não, dentro de mim, eu sinto assim uma coisa assim, vai dar certo, já deu certo. E zero preocupação, gente, zero, né? Mesmo sendo a cachorra do meu pai, que eu tô, né, tendo os gastos, a minha irmã também, ela falou que vai pagar metade, vai ajudar. E minha mãe também falou que vai ajudar. Gente, as coisas vão acontecendo assim, sabe? Quando você começa a pensar assim que vai dar certo, já deu certo, as coisas começam, sabe, realmente a dar certo. E eu sei que é difícil a gente pensar assim, né? Porque eu já estive lá atrás e que as coisas aconteciam e eu não conseguia manter essa positividade que fala. Era difícil, por mais que eu tentasse, era difícil. Então, o que eu vi que realmente me ajudou a fazer o Ho'oponopono, mais a reprogramação que eu criei, o áudio. Realmente, você sabe, muda o jeito de você enxergar as situações. Você vê que antes, coisas que você antes não conseguia lidar com calma, sabe? Com esse, que nem eu falei, com essa positividade. Aí agora eu consigo. Então, eu achei assim, algo assim muito simples que eu fui assim testando, sabe? Foi testando e vendo o que dava certo, o que não dava certo. Quando eu fazia assim o plano de alma que eu falava para as pessoas, né? Eu escrevia bonitinho assim, para você conseguir lidar com este desafio, algumas coisas que você pode estar fazendo, né? Algumas técnicas, algumas terapias, algumas. Só que eu percebi que as pessoas não estavam fazendo por achar muito complicado. É muita coisa que eu tenho que fazer e você fica com aquela preguiça. Você já tem um jeito de agir desde quando você era pequena e agora adulto. Para mudar assim de repente é difícil, né?
eu falo assim, olhando pra mim, é difícil. No começo até você tenta, mas logo você volta a ser o que você era antes. Então, com o Ho'oponopono mais a reprogramação, ele vai mudando dentro de você. Então, você vai enxergando diferente, você vai tendo força para fazer o que antes você não conseguia fazer. E, gente, é muito poderoso, muito poderoso. E muito simples, porque você só vai ali, na hora que você for dormir, você só vai colocar o seu fone ou deixar o celular do lado, assim, tocando, e vai escutar e dormir. Pronto. Todos os dias, uma vez, né, no dia, você escuta e pronto. Deixa que você vai conseguir ouvir seu coração. Todo mundo é capaz de ouvir o seu coração. Cada um tem um caminho diferente. Você vai, assim, ouvindo o seu coração e seguindo. Vai fazendo, vai, sabe? As coisas vão, gente, vão tudo se encaixando, vai tudo dando certo. Então eu... Então você vai percebendo, quando você vai fazendo, escutando o áudio, você vai percebendo que pequenas coisinhas vão mudando o seu jeito de ser. E então é isso, gente. Eu antes era assim, muito preocupada, sabe? Porque você imagina, eu já tenho quase 40 anos. Desde quando eu era nova, né? Eu aprendi a ser de um jeito, a pensar de um jeito, a ver os meus pais passando aperto, passando necessidade. Tinha esse medo dentro de mim e ficou guardado ali no porão, como eu digo, né? No porão onde fica ali guardado todas as memórias, as lembranças, tudo que você viveu, todos os seus medos, os seus traumas, e fica tudo guardado nesse porão, em várias caixas ali. E tem tantas coisas ali, você não lembra desde quando você era criança, mas estão ali. Então, eu percebi que eu tinha esse medo excessivo, essa preocupação excessiva, que veio de muito tempo atrás, relacionado a dinheiro, né? Vendo o meu pai com dívidas, a minha mãe desesperada, a gente tendo que ir desde jovens, né? Ir para o Japão para poder trabalhar, para pagar as dívidas, né? E fica assim, fica lá no porão guardado tudo isso. Então, escutando o meu áudio, eu consegui perceber que aquele medo que eu tinha mudou, se transformou. E vem aquela gratidão, uma coisa assim, vai dar certo, como eu já falei, né? Vai dar certo, já deu certo. E você sente aquela coisa boa de gratidão, de agradecer, porque já deu certo dentro de você. Você sente que já deu certo. E antes era difícil demais eu pensar dessa forma. Por mais que eu tentasse. A gente atrai tudo que a gente sente, né? O que a gente sente de verdade dentro da gente. Então, nunca ia dar certo mesmo, porque eu estava com aquele medo, aquela sensação, não vai dar certo, ai meu Deus. E agora, fazendo o Ho'oponopono com a reprogramação, mudou isso, sabe?